Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, Hugo Nassi aqui de novo. E hoje eu estou em companhia dessas duas maravilhosas destruidoras. Assim, a gente é a bem trans, né? Juntas hoje pra abalar. E nós iremos falar sobre assuntos polêmicos, bosta que pessoas não binárias ouvem. Então, esta maravilhosa vai se apresentar e depois vai ser esta. Ai, garotas, meu nome é Gaia, tenho 17 aninhos, sou de Bauru, bem pra vizinha, assim, sabe? Desconstruidora desde o útero. Oi meninas, eu sou Guilherme, sim, bem garota, bem libriana, maravilhosa, 20 aninhos, com carinha de 17, que nem Gaia. E nós temos uma coisa em comum, além da beleza e o carão, que é somos todas não binárias. A primeira merda que uma pessoa não binária ouve muito é: não binário não é trans de verdade. Que na verdade, né, o que é trans de verdade? Binário não existe, não é trans de verdade. Por quê? Porque na cabeça dele uma pessoa trans é só alguém que tá dentro do binário, é só alguém que é trans mulher ou trans homem. Se você é não binário, você é alguma outra coisa. Você nunca viu isso? Não, já direto. Eu fico pensando o que as pessoas acham que a gente é, tipo, alien. Eu vi assim, vim com o Etevaldo, sabe, na nave dele, assim. Eu acho que é legal pra gente tocar no ponto do que significa a palavra trans. De onde que veio esse terminho? Trans vem do latim que significa além, através. Trans, hoje em dia, faz referência a qualquer pessoa que não se identifica com o gênero dado ao seu nascimento. Então é uma pessoa transbinária? É um homem ou uma mulher? É trans. É uma pessoa não binária? Não se identifica com o gênero que foi lhe dado ao nascimento? É trans ainda, bonito. Não é mesmo? Qual é a dificuldade de entender isso? Não entendo. Eu acho que eu acho que a gente transcende muito esse pensamento, a sabe? gente transcende. É um pensamento muito terrestre, normativo, sabe? Então parece que qualquer coisa que é não binário é muito alien. Exato. Sou muito alien mesmo, mon amor. Amor, sou de outro. Acho que as pessoas elas ficam muito irritadas quando elas não entendem como o nosso corpo é marginalizado, sabe? Aí, tipo, elas ficam super perdidas e elas querem entender, mas como elas não entendem, elas ficam, tipo, muito irritadas. Sim. Parece que, tipo, não entendem o que você passa e o que você é, e porque eles não entendem, você não é nada. Exatamente. Tipo, você não existe porque não entendem. Ou então, você só quer ser uma mulher. É muito, muito louco, né? Porque você fica definindo homens e mulheres e você cai num estereótipo muito grande. Exemplo, as mulheres não podiam usar calça. Aí elas começaram a usar calça. Isso é quebrar estereótipo de gênero. Sem dúvida. E isso aí não faz elas não binárias. Porque não faz, né? Exatamente. Aí entra na questão que expressão de gênero é uma coisa e gênero é outra. E isso as pessoas não compreendem de forma alguma. Elas acham que porque você colocou uma saia, porque você passou um batom, pronto, você é uma mulher, você quer ser uma mulher. E não consegue processar que isso, na verdade, ela tá reproduzindo o próprio estereótipo de gênero que é nocivo pra sociedade. Exatamente. A gente tá usando algo que a gente gosta no nosso corpo, que a gente pode, que a gente é livre. Se as pessoas não compreendem isso, o problema não é nosso. É delas que não estão compreendendo. Querem entender, não conseguem entender e elas ficam bravas porque não entendem. A culpa é nossa. Ai. Elas culpam a gente pela ignorância delas. Exatamente. É tipo, é muito passado isso. Não faz o menor sentido. Para de ignorância. Para com isso já. Não binário é trans. E se você persiste nisso, você está apenas atestando a sua própria ignorância. Se você insiste nisso, pega o livro, leia e aprende. Ah, esse é polêmico. Não binário é estuprador. Gente, Não faz sentido. é uma ignorância, é uma coisa sem noção. É aquilo, né, de querer condenar os nossos corpos de toda forma possível. Se você é não binário, você não tem direito a nada. Porque, você traz atenção de medo. Eu até compreendo essa questão de algumas mulheres se sentirem amedrontadas com algum estereótipo masculino forte. Eu acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar na nossa própria sociedade. Porque, querendo ou não, a sociedade é agressiva pra todos nós. A gente tá na bosta. Pode ter certeza que nós, pessoas trans, não estamos querendo entrar em banheiro nenhum pra estuprar ninguém, pra assediar ninguém, pra molestar ninguém. A gente não vai escolher passar uma vida inteira sofrendo, uma vida inteira com as pessoas te julgando, só pra chegar um dia e ir lá no banheiro e falar que, nossa, hoje resolvi que vou no banheiro feminino e estuprar uma menininha ali rapidinho e vai embora. Não, mas esse discurso de querer, que trans não binário vai estuprar, que trans vai estuprar alguém quando entrar no banheiro, é só mais um discurso pra fazer com que a gente se torne uma merda. Porque ao falar isso, quer dizer que então, que só por ser trans já é um estuprador, já é um agressor. Sendo que violência sexual, de molestamento, acontece em todos os gêneros. De mulher com mulher, de mulher com criança, de homem com criança. Acontece com todo mundo, mas o problema somos nós, entendeu? É quando elas não têm mais nenhum discurso pra usar, elas começam a ofender a nossa vivência, sabe? Falar, tipo,
Tudo bem, eu não tenho mais discurso pra falar sobre que você tá reforçando estereótipo de gênero, então eu vou falar assim, você estupra menina, aí você faz as pessoas ficarem com medo de você. Sim, cria toda uma questão de pânico, que as pessoas realmente acham que, aquela pessoa trans, ela então vai entrar no banheiro o quê? Pra ver meus seios, pra ver isso, pra ver aquilo, sendo que o banheiro feminino já é cabide individual, sabe? Mano, você já senta na privada pra fazer alguma coisa. O que a gente vai ver? A gente tem que dar pra trocar a maquiagem, sabe? Dar uma roupa, ver se tá tudo certo, pra falar com um boy depois. Ver se tá bonitinha, essa maquiagem continua garota. Belezinha. Não, eu super entendo esse processo que elas devem tentar entender, sabe? De como deve ser agressivo a gente estar naquele ambiente. Mas ao invés delas tentarem batalhar com a gente pra conseguir um banheiro, para as pessoas não binárias usarem e tudo mais, não, elas só querem ofender. Sim. Isso se torna muito violento. Não quer dizer que é trans, somos perfeitos, somos todos perfeitos. Não somos todos perfeitos. Todos nós temos nossas dificuldades, a gente tá na nossa batalha e tudo mais. Tem pessoas trans que cometem isso, cometem aquilo. Mas isso não quer dizer que todos somos assim. Da mesma forma que não quer dizer que uma mulher que molestou não sei o que lá, porque um cara que molestou não sei o que lá, que todos os homens e que todas as mulheres são violentos de toda essa forma, entendeu? O problema é essa generalização. Esse é o problema, né? Generalizar as coisas, que generalizar já é uma coisa que não dá certo pra nada. Não. Sempre gera algum problema. E eu acho que eu consigo compreender um pouco o pensamento delas também. Mas não é só porque você tem esse medo, essa coisa com o fato de ser, sei lá, uma figura que pra você é uma figura masculina no banheiro, mas você ignora toda a existência da outra pessoa, você não se importa nada com a outra pessoa, e daí você pisa em cima das lutas da outra pessoa pra conseguir a sua, sabe? Sim. E é isso que não faz sentido pra mim. Eu acho que a gente pode conquistar as nossas lutas juntos, sem precisar desmerecer a luta de outra pessoa pra conseguir o que a gente quer. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante lembrar é que assim, não quer que a gente entre no banheiro com vocês, tudo bem, eu entendo. Mas não vai agredir a gente. Não precisa sabe? de agredir. Sei lá, não quer que a gente entre? Beleza, acompanha a nossa luta, pede um banheiro pra gente. Sim, porque eu também não me sinto confortável no banheiro feminino. A questão é que entre o banheiro masculino e o banheiro feminino, o mais seguro realmente pra eu poder ir lá fazer minhas necessidades fisiológicas, pra retocar minha maquiagem, é o feminino. É o menos violento. É o menos violento, né? Que mais que ainda haja violência de algumas mulheres a respeito de pessoas trans. Mas em questão da violência da mulher cisgênera comparada com o homem cis, é violências totalmente separadas, que é muito maior, né? Sim, a violência que as mulheres fazem com as pessoas trans é muito mais verbal. Sim. No caso, isso se aguenta. No caso dos homens, não, é muito mais agressiva, é muito mais física. É físico mesmo. Você sabe, uma machucada, tipo, verbalmente você melhora e tudo mais, mas físico demora um bom processo pra você aprender a viver de novo e querer sair de casa. E aquele receio de você estar com alguma roupa, alguma coisa que seja mais caracterizado como um feminino, você entrar num banheiro masculino, você vê os olhares dos caras pra você e você se sente totalmente segura, às vezes você nem vai no banheiro por causa disso, sabe? Sim, sem dúvida. E quando você não sofre agressão, você percebe que os caras que estão ao seu redor te fetichizam. Te transformam, sei lá, num buraco. Sim. E você tem, tipo, você tá no banheiro, você entrou no banheiro masculino é porque você quer sexo. Exatamente. Você não quer fazer xixi também, você quer sexo, básico. Ou você apanha, ou você espera os caras que pediram pra fazer sexo com você. Exatamente. Vamos tirar essa ideia da cabeça que toda pessoa trans, não binária, ou mesmo transbinária, é estuprador e etc e tal, porque isso é reforçar que a nossa existência é inválida, que nós somos inválidos, que nós somos seres monstros, e isso não é verdade alguma. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Melhor. A terceira merda que nós pessoas não binárias ouvimos é: você é homem ou é mulher? Nenhum dos dois, meu amor. A palavra já tá aí, não binário, não é mesmo? Eu acho que às vezes pra gente ter uma questão estética que às vezes se aproxima mais do feminino ou masculino na visão das pessoas, elas parecem que dão uma bugada, assim, sabe? Sim. Olha pra você tem barba, você, tipo, tem uma aparência de ser um menino, pelo que elas denominam, mas você tá de saia, maquiado e etc. E daí eles acham, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Te olha assim e fala, nossa, realmente parece que somos alienígenas.
As pessoas entendem a Barbizinha e o Capitão Caverna, mas eles não entendem a Barbizinha e o Capitão Caverna. Exato. Eu acho que a questão é que as pessoas elas confundem muito a questão de estereótipos de gênero, de expressão de gênero, como a gente expressa o nosso gênero pro mundo com gênero. Elas acham que o gênero tá ligado ao seu corpo físico, ou seja, se você tem um pinto, você é um homem. Se você tem uma vagina, você é uma mulher, entendeu? Eu tava até conversando uns dias atrás com a minha mãe a respeito disso e ela não conseguia compreender a diferença. Ah, não, mas nasceu mulher. Ah, mãe, ninguém nasce nada, a gente nasce humano, a gente nasce com o nosso corpo e quando a gente cresce, a gente desenvolve o nosso gênero, a gente se identifica com um gênero específico ou não. Aí o que acontece? Quando aparece a gente não binário, eu acho que deixa muito clara, muito nítida o quanto que é construidinho essa questão de gênero. Porque a gente, de forma simples, consegue quebrar esses padrões e levar a pessoa à loucura, sabe? A gente destrói toda a base do Destrói gênero. tudo. Porque quando a gente se coloca nessa situação de se expressar de forma que a gente se sente bem, que seja com vestido, batom, ou seja lá qual forma que seja, tratamento hormonal, silicone, a gente tá negando todos os privilégios que foram dados ao nosso corpo, porque nascemos com um falo, e a gente tá renegando isso, entendeu? A sociedade, de uma forma ou de outra, tenta condicionar a gente, falar assim, não, os privilégios você tem que ficar com eles, você tem que aceitar eles, que você é isso, isso. Se até o arco-íris tem mais de duas cores, porque a gente precisa ter duas. Peso, né, meu amor? A gente não tem que se condicionar, a gente não tem que se deitar perante esse sistema binário que tem sido tão opressor ao decorrer dos anos. Vamos quebrar essas correntes, vamos nos libertar e cada um se expressar da forma que bem entender. Eu acho que o importante de tudo é você ser livre da maneira que você quiser ser, sabe? É isso que as pessoas têm que entender. Que a gente é livre pra ser e expressar o nosso ser como a gente quer, sabe? Básico. Seja feliz e cuide do seu cu. Um beijo. Quarta bosta que pessoas não binárias ouvem. Vocês reforçam os estereótipos de gêneros nocivos às mulheres. Depois que eu fico pensando e desconstruo na minha cabeça o que é gênero, como que eu involuntariamente reforço ele? Eu só tô sendo quem eu sou. Não, exatamente. Você tá reforçando o que pra quem? Você tá reforçando o quê? Que pessoas que nasceram com falo podem usar uma saia? Que pode usar um batom tranquilamente? Ué, se você pode usar isso, eu acho que o exemplo da questão da sociedade, o quanto que ela é agressiva a respeito desses estereótipos, é o quanto ela é agressiva conosco, os que usamos eles. Porque a partir do momento que a gente coloca uma saia, coloca um batom vermelho, a gente se torna alvo de todo mundo. E não deveria ser um alvo. Por que um batom vermelho tem que ser um alvo? Porque uma pessoa usar uma saia tem que virar alvo de agressão ou de intimidação das pessoas ao redor dela, não concordo? Mas eu acho que a gente tá mais querendo desconstruir esses estereótipos do que reforçar, sabe? Exatamente. A gente quer mostrar que esses estereótipos não funcionam e que você pode ser do jeito que você quiser, sair do jeito que você quiser, isso não deveria ser um problema. Sim. Mas eu acho que isso revela bastante a ignorância das pessoas num ponto. Maquiagem, salto, saia, essas coisas sempre foi usado por diversas pessoas na história da humanidade. Sim. Na Idade Média, homens usavam maquiagem, os homens usavam um salto, porque o salto, quanto mais alto ele fosse, mais rico você era. Então as pessoas, se for tratar comigo, vai ter que tratar com os 14, e também usava. Então assim, mostra o quanto as pessoas são ignorantes do assunto e quando elas estão despreparadas para discutir o assunto. Exatamente. É aquela questão de querer se embasar no senso comum. E senso comum nunca vai ser argumento suficiente pra nada. Pegando o texto que uma colega nossa fez falando sobre esse assunto. Quando uma pessoa fala que nós não binários reforçamos estereótipos de gênero, aí entra a questão. Todas as pessoas reforçam estereótipos de gênero. E por que seria apenas nós, pessoas trans, pessoas não binárias, que estaríamos reproduzindo algo como se fosse nocivo? Por que ninguém ataca aquela menina cisgênera que é hiper feminina, que tem o corpo todo definidinho como socialmente estereotipado? Por que ninguém vai brigar com aquele cara que é super bombadão, macho, peludo, barbudo, coisa de lenhador? É porque a gente é a base da sociedade, a gente tá super marginalizada, então eles vão aproveitar pra tacar a pedra na gente. Vão tacar a pedra na gente. E exatamente, é mais uma coisa pra reforçar que nós, pessoas não binárias, não podemos existir, que nós não existimos. Reforçar estereótipos de gênero tem um monte de gente fazendo, mas eles lembram de vir atacar exatamente a gente, entendeu? Que a gente tá literalmente mostrando que não existe limites pra pessoa usar estereótipos de gênero. Não tem estereótipos de gênero apenas de um. Existem coisas e cada um usa o que quer. Exatamente, roupas foram feitas pra usar e eu vou usar todas que eu quiser. Sim. Tecido e umas coisinhas assim na cara,
para, né? Uma corzinha com problema. Porque assim, a gente tem que se vestir bonita, bem Barbiezinha, bem tem que ficar bem fashion. Barbiezinha, bem garota, bem Jenner. Bem Jenner. Então, assim, ó, para com essa coisa de que não binário reforça estereótipos negativos na nossa sociedade. Todos dentro que estão vivendo da sociedade está reforçando algum estereótipo de gênero. Então, se você vir falar merda pra pessoas não binárias, eu quero ver você bater de frente com aquele homem bombado barbadão ou então com aquela menina hiper feminina. E não vem querer reforçar que nós pessoas não binárias não existimos, que nossa existência não é válida, tá bom? Para aí, queridinho. Nós existimos e vocês vão ter que engolir isso. Agora o quinto e última merda que pessoas não binárias ouvem muito. Pessoas não binárias só existem por causa da teoria queer. Será? Não, né? Com certeza. Claro que não. É básico disso que a teoria queer, ela veio muito depois da década de 80, que foi quando a gente começou a surgir, tipo, o nome de como a gente começou a surgir, onde começou a denominação das coisas. Judith Butler foi escrever depois da teoria queer, depois que ela já tinha convivência com pessoas não binárias. Ela não surgiu do nada e falou assim, vou escrever um novo Nárnia. Não. Ela, se for alguma coisa, ela apenas documentou aquilo que ela enxergava já existente na sociedade. Exatamente. E essa questão de falar que pessoas não binárias começou a existir em pós-moderno, começou a existir com a teoria queer, é apenas ignorância da própria história da humanidade. Que há identidades que fogem desse padrão binário entre homem e mulher sempre existiu há muito tempo. A gente tem exemplos com nativos americanos. É mais uma questão da gente conhecer a própria história da humanidade pra perceber que a gente sempre esteve lá. Se você não estava enxergando, era porque seus privilégios permitiu que você não enxergasse. E esses privilégios, tipo, modificam completamente a história, que faz com que a gente seja completamente apagado. E daí eles acham que criou uma teoria e agora a gente apareceu, assim, do nada, uma magiquinha, assim, nasci. Não. Sim. Mas aí eu acho que é uma coisa de analisar a história, sabe? Porque, exemplo, muito tempo atrás não tinha como as pessoas denominarem isso. Elas vão ser mortas. Então, a partir do momento que você tem uma denominação, as pessoas se identificam com aquilo. Lógico que vai aparecer outras pessoas identificando. Porque finalmente ela vai perceber que ela não tem problema. Ela é igual a outras pessoas. Um exemplo, eu acho que, assim, bem nítido disso é eu mesma. Porque desde que eu era pequena, eu sempre me questionei muito a respeito do meu gênero. Ah, será que eu sou uma mulher? Eu pensava, eu devo ser uma travesti, eu devo ser uma transexual e tudo mais. Só que quando eu parava pra pensar o que é uma mulher, o que é uma transexual, eu não me via traduzido naquilo. Eu falava, não, se for pra eu me converter totalmente pro outro lado, eu prefiro continuar onde eu tô, infeliz do jeito que eu tô, entendeu? Quando eu encontrei a respeito de identidade não binária, foi só uma coisa que falou assim, ó, tá vendo tudo aquilo que você vivenciou sua vida toda? Tá vendo tudo aquilo que você questionou? Tá vendo tudo aquilo que você pensava? Aqui tem um nome pra isso. E tem outras pessoas, outras centenas de milhares de pessoas igual a você. Foi uma coisa que apenas denominou aquilo que eu já vivia, a existência que eu já performava, entendeu? Mas eu acho que isso também, exemplo, no meu caso, eu não tinha conhecimento nenhum sobre não binariedade. Eu achava que eu só era uma criança muito problemática, que eu tinha que ser mulher trans, com certeza, ou no máximo travesti. Aí, conheci a senhora. E aí eu percebi que eu não era tipo, sozinha e muito louca, que eu tinha pessoas que se identificavam do mesmo jeito que eu. E eu acho que ligado isso à representatividade, sabe? Sem Tipo, dúvida. são pessoas como você aparecendo em um lugar de muito acesso e muita visibilidade, te mostrando que você não é, tipo, anormal. Não. Que você é comum. E eu passei exatamente pela mesma coisa. Você sente mil coisas e você não sabe denominar aquilo. Então acho que a partir do momento que surge essa denominação é basicamente você se identificar e realmente o que você falou, saber que existe milhões de pessoas pelo mundo que passam pela mesma coisa que você, se identificam pela mesma forma que você. E isso é bom, até pela representatividade. Eu ficaria muito tempo da minha vida vivendo, me achando uma pessoa estranha, não sabendo o que eu era direito, me sentindo confusa. Se não fosse, nossa, que maravilhosa! Esse YouTube pra nos dar uma luz, assim. É a realização do sonho, porque é uma questão assim, muita gente fala, agora só tem não binário em qualquer lugar. Gente, você tem que parar pra pensar assim. Todas essas pessoas que estão se identificando agora, pode ter certeza que morreu muita gente questionando a si mesma, mas que preferiu continuar
se colocando naquela posição de homem cis porque não sabia que existia uma outra possibilidade, não sabia que existia outras formas de viver e viveu uma vida inteira de mentira. Nós, enquanto pessoas não binárias que estamos colocando nossa tapa-cara na sociedade, a gente está mostrando que, olha, existem outras formas que você pode viver, existem outras possibilidades, você pode ser como você realmente é, você não precisa de fingir ser algo que você não é. Quando eu coloquei-me na internet, porque eu demorei muito tempo pra falar sobre o meu gênero, porque eu tinha que ter certeza daquilo que eu queria falar. Eu não queria vir, eu descobri hoje o que é não binário, vou ir lá fazer um videozinho. Eu demorei uns 3 anos até eu falar assim, não, é realmente isso, realmente traduz tudo o que eu sinto, traduz tudo que eu sinto no meu interior, que eu sempre lutei minha vida toda. Porque a internet, a gente sabe muito bem que é uma bosta. Eles julgam, eles vão falar merda o tempo todo. E se você não tem certeza do que você tá falando, as pessoas vão usar isso ainda mais pra te pisar. Então, quando eu vim pra internet pra falar assim, somos não binários, foi exatamente quando eu falo no meu vídeo. Eu espero que minha voz ecoe e atinja quem é a necessidade. E ecoou. E ecoou, e deu frutos maravilhosos. Porque quando eu era pequena, eu fico imaginando como teria sido minha vida se eu tivesse me encontrado quando eu tinha meus 12 anos de idade, entendeu? Que eu tava muito doida. Eu acho que eu conseguiria mudar minha própria vida. Então esse é o objetivo agora. No seu espaço, no seu local, da sua forma, ecoe sua voz, ecoe sua verdade e vamos fazer que o mundo se torne melhor. Não vem reproduzir ódio e mais amor pra todo mundo, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que esse processo seu é muito aquele de que eu acho que todas as pessoas trans ou pessoas LGBT no total passam, que é se desconstruir pra se construir de novo. Exatamente. E se construir e se armar de argumento. Porque as pessoas pegam quando você não tem argumento. As pessoas pegam quando não tem argumento. E quando você tá preparada, nossa, aí é tiro pra todo lado. Você sabe pra onde ir. É tiroteio puro, não é mesmo? Eu acho que o mais básico é, seja quem você é. Não fique pensando muito, o que as pessoas vão pensar de mim. A sociedade é difícil? É, muito. Com certeza a gente sabe disso. Mas fica muito mais fácil, de verdade, falando por vivência, quando você se assume e se torna essa borboleta maravilhosa que você é. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que você é livre, que você se liberta e mostra pro mundo, mesmo que a sociedade te julgue, que as pessoas te olhem, sabe, você não tá nem aí mais, porque você tá bem com você mesmo, sabe? Exatamente. E nada é melhor do que você tá bem com você mesmo. Nada, é a melhor sensação do mundo. Você encontrar paz na sua própria vivência, não é mesmo? Como o RuPaul disse, If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? 2 beijos, meu amor. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aquele seu like bem gostoso aqui embaixo e se inscrever no canal para vídeos novos semanais. As redes sociais dessas maravilhosas vão estar aqui embaixo para vocês ir lá dar uma stalkeada nelas, caso queiram. E eu também quero te convidar a me seguir nas redes sociais, que eu sou o Bruno em todo lugar. Posto fotos bem babadeiras no Instagram, estou lá sempre no Snapchat, compartilhando tudo. Também quero te convidar para entrar no grupo Espaço Nasce, um local que eu criei pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Então entra lá, vai ter um videozinho aqui em cima pra você clicar, é muito amor, ou então tem um link na descrição. Muito obrigada por ter visto esse vídeo, 2 beijos, até a próxima. Tudo ótimo? tudo ótimo.